Olá, boa tarde, mulherada do meu Instagram. Vamos começar aqui. Primeiro eu tenho que pedir desculpas, né? Eu falei que toda segunda e quarta eu estaria aqui 1h30 e na segunda passada eu tive problemas, né, com a conexão no evento que eu tava, e na quarta eu esqueci completamente. Me perdoem, mas já está na minha agenda, já está bloqueado o horário de toda segunda e quarta, 1h30 eu estarei aqui ao vivo com vocês. Pra quê? Pra gente esclarecer questões sobre finanças, para vocês tirarem dúvidas do que vocês precisam. Eu estarei aqui 1h30, segunda e quarta, e a gente vai ter esse bate-papo, uma troca de informações mesmo, real, tá? Então eu vou trazer conteúdos importantes, vocês vão trocando, não saiam daqui com dúvida, e é muito importante que vocês interajam, né? Afinal de contas, eu tô aqui, aberta a servir, tá bem? Olá, Bruna, tudo bem? Boa tarde! E hoje eu ainda tô, né, com essa gripe doida, né? Ainda tô com resquícios da gripe que eu fiquei há 2 semanas atrás, que eu tava super mal. E ainda tô aí com a garganta que resseca, uma tosse insistente, mas vamos tocar o barco porque a gente precisa agir. Então vamos lá. Hoje, né, por que eu chamei essa, fiz até a chamada antes, que eu tenho enxergado muitas mulheres cansadas mesmo. Obrigada, Bruna. Cansada, e é um cansaço real, sabe? Quando elas chegam pra mim, é sempre a mesma história. Monique, eu tô muito exausta, parece que eu não tô dando conta das coisas, parece que eu não tô dando conta do meu negócio, da minha família. Então, deixa eu fechar aqui meu WhatsApp que tá no computador, senão vai ficar chamando aqui o tempo inteiro. Então, por isso eu resolvi trazer esse tema, né? Que para vocês, mulheres que estão cansadas, e ninguém contou para vocês que esse cansaço, ele vem pura e simplesmente da falta de clareza do financeiro de vocês. E por que, né, que eu falo pura e simplesmente? Quem não me conhece, né, que tá aqui, sou mãe, sou empresária, tenho um time para tocar aqui por trás. Graças a Deus eu tenho minha sócia, então para mim é um pouco mais leve, mas a gente tem, né, as nossas tarefas da empresa. Tem a parte financeira que fica sob minha responsabilidade. Enfim, sou mulher, né? E a gente tem essas milhares de outras demandas do dia a dia. E nem por isso eu fico com essa exaustão. E é porque eu sou estrelinha, né? Eu sou a escolhida de Deus? Não. É porque justamente eu tenho essa clareza financeira. E essa clareza financeira, gente, quando a gente tem, né? Quando a gente trata os nossos números, quando a gente entende os nossos números, e um parêntese aqui, ninguém precisa ser matemático, ninguém precisa ser engenheiro para entender do financeiro do seu negócio. Aliás, afinal, ele precisa ser muito simples, ele precisa ser leve para que ele de fato te leve para o próximo nível no seu negócio, tá? Então, tô eu falando aqui, uma mulher com N funções, né? Uma casa, uma filha, uma empresa, 2 braços de uma empresa, projetos com mulheres rodando, mentoria rodando, e ainda assim eu tenho tranquilidade. Eu termino meu dia com a sensação boa de eu estou produzindo, estou tendo retorno e sei os próximos passos. E por que eu tenho isso, né? Porque o que falta é essa clareza financeira para vocês. E hoje eu preciso te contar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Essa exaustão não é por conta da correria. Você está cansada porque além de tudo que você faz, tudo, exatamente tudo, ser mãe, ser mulher, ser empresária, ser empreendedora, cuidados, né, da rede social do negócio, cuidar da vida pessoal no off, porque dá uma trabalheira danada esse off nosso. E além de tudo isso que você faz, você ainda precisa usar a sua energia mental para descobrir se as contas estão fechando, se você vai conseguir pagar o cartão no próximo mês, ficar juntando dinheiros ali a cada atendimento que você faz ou a cada venda que você faz, você tem a noção de que
peraí, essa venda vai ser pro cartão e faltam mais X reais. Isso tudo na nossa cabeça sobrecarrega, gente, e sobrecarrega e te dá essa sensação de exaustão. Então, trocando em miúdos aqui, né, essa sensação de exaustão, esse cansaço, é porque você simplesmente não tem esses dados de forma facilitada para que o seu cérebro ele economize energia. E aí, vamos fazer uma alusão aqui. Você tocar o seu negócio, a sua vida, sem essa clareza, é como se você fosse correr uma maratona de olhos vendados. Pensa, uma corrida de maratona de olhos vendados. Imagina o estresse mental que você teria, você que enxerga. Então, é basicamente isso, gente. Eu lembro, eu vou trazer um contexto para vocês. Ai, me perdoa. Eu lembro de uma aluna, né, uma mentorada que passou por aqui e que ela me mandou um áudio, assim, tadinha, muito desesperada, falando que ela não estava conseguindo dormir. Socorro! Botei no modo avião. Entrou uma ligação no meu telefone aqui. Bom, voltando, né? Me perdoem, não botei no modo avião. Mas essa mentorada, né, me ligou, a gente já tava no processo ali. A gente tava para começar, na verdade, o processo, né? Então ela tava naquela iniciação, pegando os dados e tal, pra ter clareza do que ela tinha em mãos naquele momento, né? E aí ela me mandou um áudio, assim, muito aterrorizante. Foi assim, basicamente, tá? Monique, não tô dando conta, eu não tô conseguindo dormir mais, nada que eu faça é suficiente. Quando eu olho pro lado, minhas amigas já fizeram A, B e C e eu ainda não conquistei nada. E isso tá me dando uma sensação de incapacidade, parece que meu negócio não vai pra lugar nenhum. Enfim. E aí no final das contas, ela falou assim, e quando você me pede para me dar os números que eu preciso te mandar pra gente dar início na nossa mentoria, eu fico totalmente bloqueada para ver o meu extrato bancário, para entender o que no cartão de crédito foi pessoa física e foi pessoa jurídica. E essa mentorada, ela me mandou esse áudio e assim, eu senti o desespero dela. E esse desespero é real, porque quando a gente tá passando por alguma situação desconfortável, a gente tende a não querer olhar para aquele dado, a gente tende a não querer olhar para aquele extrato, para aquela conta, enfim. E ela me mandou isso. E aí, ela tava falando, né? Ela é do ramo de estética, que ela cuida. Ela falou, Monique, como é que pode? Eu cuido da autoestima das pessoas, eu cuido, né, da realização das pessoas, e quando eu olho pra mim, quando eu paro pra olhar meus números, eu vejo que nem administrar, pagar o boleto, eu consigo ter isso de forma clara na minha cabeça. E aí a gente conversou e tudo mais, né? E essas coisas são sempre... Gente, eu tô me distraindo que eu paro pra ler quando vai chegando coisinhas aqui. Me perdoem. Vamos lá, vou parar de ler. E aí essas coisas que chegam pra mim, eu fico muito em choque. Por quê? A verdade é que ela trabalha o tempo todo, ela entrega, né, muitas coisas, ela tem filhos também, ela também é mãe solo, então a sobrecarga é muito maior, eu sei disso, eu vivo isso, apesar de eu ter os meus benefícios, né, porque eu não consigo nem comparar a minha vida com a dela, porque eu tenho ajudante, enfim, isso tudo faz a diferença. E ela tava naquele momento que eu fiquei pensando assim, gente, não é a questão do profissional dela, não é a questão do negócio dela. O negócio dela com toda certeza tá rodando, só que ela vivia tão no automático que ela não tinha clareza. E é o que a maioria das pessoas fazem, sabe? Ela trabalhava muito, ela tinha cliente, ela tava com a agenda cheia e o dinheiro entrava e ela tinha que ficar contando, sabe? Administrando os Pix que entravam, os cartões que entravam para pagar o próximo cartão do próximo mês, para olhar a fatura do cartão e ver quanto ela poderia usar. Enfim, gente, um caos total. E ninguém ensina isso pra gente, gente. As pessoas ensinam a técnica, as pessoas pra ela, né, do ramo de estética, ela aprendeu a parte técnica, ela aprendeu nos cursos o que ela deveria fazer ou não, e nunca ensinaram, assim como não me ensinaram também
a cuidar do meu dinheiro. E olha que eu sou formada em contabilidade, né? Então vocês pensem, contabilidade, não, por isso que ela é estrelinha e que tem tudo sob controle. Não, lá não ensina gerenciamento. Não ensina gerenciamento de um negócio. Olha que coisa curiosa, né? Ensina sobre precificação, ensina sobre, enfim, olhar os dados através do balancete. Mas e gerenciar o seu dinheiro? Gerenciar de forma eficiente? Olhar no dia a dia como é que tá aquilo ali? Isso a gente não aprende, né? A gente não aprendeu isso. E aí que a minha ficha caiu, eu conversando com ela, né? Que ela não precisava trabalhar mais. Ela só precisava de um método. E a gente sentou, e a gente conversou, e aí ela me trouxe os números, né? Que ela tava com aquele bloqueio inicial. A gente fez o passo a passo para ela. E, gente, tem que ser simples. Eu costumo dizer, né? As pessoas que têm contato comigo falam muito isso. Que as coisas, que eu passo as coisas com muita tranquilidade, muita simplicidade. E tem que ser simples, gente. Não é matemática de segundo grau isso aqui, é matemática do fundamental. Entrou, somou na sua receita, saiu, diminuiu na sua despesa. É basicamente isso que vocês precisam fazer. Só que vocês precisam ter isso projetado, porque é isso que vai dar a segurança para vocês. É isso que vai tirar essa sensação de exaustão, essa sensação de que, caramba, eu trabalho muito, eu não tenho tempo de qualidade pra mim, eu não tô conseguindo administrar a minha vida, eu tô sendo mãe empreendedora, tá? E a mulher que tá por trás do CNPJ, o CPF que tá ali, tá realizado de fato ou tá só... Fica feliz porque tá entregando o que gosta, mas no final do dia tá lá exausta, pensando em como que eu vou dormir, porque eu não sei como que eu vou pagar a conta do próximo mês. Então é muito importante que vocês parem e entendam se vocês estão vivendo realmente nesse limbo, né? Ou não. Não, Monique, não tô vivendo nesse limbo, eu tenho meus números aqui, eu entendo, e ainda assim eu tô com exaustão. Tem alguém aqui nesse cenário? Porque eu desconheço, tá? Eu nunca vi nenhuma mulher que tenha seus números detalhados vivendo com exaustão. Alguém quer tirar alguma dúvida? Monique, consultora, entrou. Aline, tudo bem, meninas? Bom, tá todo mundo aí. E tá tudo em ordem, né? Então, mulher, você que tá aqui ao vivo, você que tá aqui e não quer perguntar nada ou está tudo bem, você precisa saber que você precisa cuidar da sua cliente, sim, você precisa cuidar do seu filho, sim, mas você precisa também administrar a sua empresa de forma simplificada. Não fiquem pensando que vai ser a planilha com 50 abas, enfim, com dashboard, com ferramentas mais elaboradas que vocês vão conseguir entender se vocês estão partindo do zero. Então, partindo do zero, o que a gente tem que fazer é controlar no detalhe ali mesmo, ver o que entra, o que sai, quais são as despesas, porque isso ninguém ensina pra gente. E hoje em dia, graças a Deus que, né, hoje em dia isso já está mais democratizado, mas a gente não vem de um histórico bom com educação financeira. Então é importante que vocês olhem para o número de vocês. E olhar para esses números de vocês não significa que vocês precisem ser, né, masterminds em matemática, em engenharia, eu tenho que entender tudo de cálculo. Não, você tem que realmente saber somar e diminuir e talvez usar um Excel. Porque se usar o Excel, você não precisa nem somar e diminuir, porque já vai estar tudo ali com fórmula. Então isso vai te trazer clareza, isso vai te trazer conforto emocional e isso vai te entregar o que você precisa, que é a qualidade de vida. Hoje eu conversei até com uma amiga minha de muitos anos, sabe? E ela tava falando também, mãe solo, enfim, o filho doentinho, teve que levar o filho pro trabalho. E aí bate aquele cansaço, né? Bate aquela exaustão. E aí eu fico vendo, no caso dela é diferente, ela ainda é CLT.
Mas eu fico vendo empreendedoras que estão vivendo assim. Ah, Monique, como que o meu negócio vai me dar o benefício de ficar em casa com o meu filho? Cara, a gente tem N ferramentas para fazer isso acontecer. E como? A partir da clareza. É só clareza, gente. A gente aumenta a receita com clareza, a gente entende o nosso negócio, a gente sabe quanto a gente precisa faturar por dia para que você não fique no prejuízo e para que você consiga ainda aumentar o seu negócio futuramente em reinvestimento. Então é muito importante que vocês saibam efetivamente o número de vocês e que saibam com leveza, tá, gente? Porque a verdade é que você não precisa vender mais. É muito engraçado isso, né? No geral, tá? Todo mundo que passou por mim aqui, as pessoas não precisavam vender mais, porque o que elas já vendiam já suportava a própria vida ali. Só que a gente, obviamente, que quer crescer. Então, nesse momento, a gente fala o quê? Tá bom, vamos vender mais. Com quais técnicas? A partir dessa receita que eu já sei, que já é conhecida, como eu faço para alcançar o próximo nível? E aí a gente vai trazendo essas clarezas, e o que eu falo com todas as meninas, a cabeça da empreendedora tem que ser: como eu vou conseguir alcançar essa meta? Como eu vou conseguir vender mais no final do mês, que tende a ser, né, um pouco mais baixo volume de dinheiro rodando na rua? Como que eu vou fazer isso? É uma promoção? É enfim, uma venda para algum cliente que já é seu? E aí a gente vai traçar estratégias. Mas antes de traçar estratégias, é muito importante que vocês saibam quanto efetivamente vocês estão ganhando hoje. Porque já tive meninas aqui que chegaram, né, falando que precisavam faturar mais. Eu perguntei quanto que precisava e a pessoa viu que faturava até mais no último mês, quando a gente fez o levantamento. Então, a gente tem essa exaustão, esse cansaço, que a gente fica com a sensação de que tá fazendo tudo e não tá andando nada, é justamente a falta de clareza. E quando você entende que você já tá faturando um valor alto, que você só precisa administrar direitinho o que entra, é essa a virada de jogo, tá? É esse o virar do jogo do seu negócio e a tranquilidade para você efetivamente, no momento que for necessário você pausar por causa do seu filho ou por causa de você mesma, você poder fazer. E sem culpa, e entendendo que seu negócio vai continuar girando se você não estiver ali, ou, né, tá bom, Monique, eu sou eu empresa ainda, só tenho eu lá, se eu não tiver, não vai ter receita. Beleza, mas você já tem uma receita controlada que vai acontecer. Então você consegue ter mais leveza na sua vida e ser realmente um ser humano integrado, né, gente? Porque nós somos integrados, não adianta falar que a Monique empresária é diferente da Monique mãe. Não existe isso. A Monique é uma só. Então a Monique precisa estar efetivamente bem lá nos negócios dela, tem que estar bem como pessoa, primeiramente, e tem que estar bem para ser uma boa mãe para Maria Clara. Então, gente, isso é um conjunto de coisas que a gente só conquista quando a gente tem clareza. E é muito básico, para ter clareza é muito básico. O problema é que a gente nunca teve essa educação, e isso é um fato, a gente nunca teve. Agora sim, tem muita gente disseminando conhecimento de finanças aqui no Instagram, enfim, no YouTube, tem um monte de canal legal, então é importante que vocês busquem esse conhecimento. E esse conhecimento é básico, não é nada para engenheiro, para, enfim, administrador de grandes empresas, não é. Então fiquem tranquilas com isso e vocês não precisam vender mais, vocês só precisam parar de adivinhar e começar a enxergar o seu negócio como um potencial. E como, né, enxergar como um potencial? É saber tudo que entra, tudo que sai, como que vocês estão administrando o negócio de vocês de forma efetiva. E, gente, você muda através de uma decisão. E hoje, se você quiser tomar essa decisão, é muito importante que você siga, porque a constância vai te levar a outros níveis. Beleza? Então, você não precisa, o benefício, né? Vocês não precisam ser contadoras,
Você só precisa ter um método muito simples para achar os números da empresa de vocês, entender para onde está indo o dinheiro de vocês, entender como economizar no negócio de vocês de forma mais eficiente. E, gente, economizar é absolutamente tudo que sai de dinheiro de vocês, vocês precisam entender o que é o benefício que está trazendo, tá? Porque é assim que a gente consegue economizar com eficiência. Eu tenho N alunas que passam por aqui e N alunas a gente consegue reduzir um monte de coisas que estão sendo pagas desnecessariamente, tá? Então é muito importante que vocês olhem para o negócio de vocês, comecem olhando para o cartão de crédito, entendam o que está acontecendo ali. Ah, Monique, eu não tenho cartão de crédito, eu uso tudo no débito. Tá bom, olha para sua conta, para o seu extrato bancário, dê essa atenção para o seu negócio, dê essa atenção para a sua pessoa física, para você parar com essa exaustão, porque a gente precisa ter clareza. No momento que a gente tem clareza, o nosso cérebro ele entende o que precisa ser feito. Quando não tem, ele só fica buscando dopamina barata. E dopamina barata é como? Consumindo dinheiro. E você gasta dinheiro com qualquer coisa, compra qualquer coisa e você fica feliz. E é óbvio, isso é a nossa estrutura mental. Então você fica feliz com a dopamina, só que daqui a pouco cai a frustração do tipo, meu Deus, eu não poderia ter usado aquele dinheiro porque, enfim, né? Eu já não tenho como usar aquele dinheiro, mas eu usei. E por quê? Porque vocês estão nesse estresse mental, tá? Então, gente, quem aqui quer compartilhar alguma coisa ou tirar dúvidas, todas as segundas e quartas, 1h30, eu vou estar aqui pra gente trocar informações, pra gente tirar dúvidas. E não tenham medo, meninas, de olhar pro número de vocês. Não tenha medo de entender que o negócio de vocês precisam empresariar o negócio de vocês precisam ser gestoras. E ser gestora do negócio de vocês não significa nada com contextualização de, enfim, um nível superior em contabilidade, um nível superior em qualquer outra formação para este fim. Você só precisa, de fato, olhar os seus números e entendê-los. Beleza, meninas? Muito obrigada pela companhia de vocês. E vamos né, na próxima quarta, 1h30, eu estarei aqui pra gente tirar dúvidas, pra gente trocar informação. E a partir de hoje, né, se vocês têm algum desses sintomas que eu vou falar agora, é porque vocês estão com os olhos fechados para o financeiro de vocês. Então, se você tá com medo de abrir o seu extrato, se você paga boleto no susto, e o que é pagar boleto no susto? É ficar juntando um dinheiro daqui, outro dali para pagar um boleto. E se você tá sentindo que sempre tá começando do zero, ou seja, meu Deus, virou o mês, virou o cartão, ih, vamos começar. Começa a corrida dos ratos pra gente conseguir para pagar o cartão do próximo mês. Se vocês têm um desses sintomas, gente, vocês precisam dar atenção aos números de vocês, tá? Vocês precisam efetivamente administrar o negócio de vocês de forma simples. Não dificultem um processo que é simples. Beleza? Obrigada, meninas. Obrigada pela companhia. Quem tiver qualquer dúvida aqui, pode me mandar no direct também. E eu estou sempre por aqui. Beijos!